anos, alguns dizem que 10 anos foi a prova dele. Se voltar 10 anos atrás, você vai ver o ápice da honra. Rico, abastado, honrado, o homem mais rico de todo o Oriente, ou seja, do mundo. Não havia Ocidente. Próspero, uma família farta, tinha 7 filhos, homens, 3 moças. Ter um filho homem naquele tempo era uma honra. Ter 7 significava que Deus havia abençoado a sua forma e a sua família de uma maneira ímpar. Porque se você não sabe, na numerologia bíblica, o número 7 representa a perfeição. Deus estava dizendo para todas as pessoas que estavam em Uz que a família dele era uma família perfeita. Rico, abençoado. E o mais lindo é que até as pessoas da cidade, a Bíblia diz que quando ele chegava nas praças, as pessoas se levantavam para que ele sentasse. Honrado. E eu amo a história de Jó, e geralmente sempre quando eu prego ela é porque eu também estou passando pela fuinha. Eu não sei se você sabe disso, mas geralmente é assim. É quando a gente está sendo amassado que a gente lembra dos campeões que venceram as batalhas do sofrimento e da dor. Tem gente que está aí, você não sabe, já adorou, já deu glória. Mas se você for perguntar um pouquinho da história dele, talvez você vai ficar pasmo de ver que ele deu mais glória do que você, estando passando mais luta do que você passa. São campeões de Deus. Não, eu vou repetir, são campeões de Deus. Não, pega na mão de um crente só, balança a mãozinha dele e diga assim, ó, eu sou um campeão desses. Fala, se eu te contar a minha história, você ia abrir tua carteira e me dar R$100. Fala, se eu te contar a minha história, você ia pegar o teu lenço e enxugar minhas lágrimas, mas eu não estou choramingando e nem quero esmola de ninguém. Fala para ele, fala, eu sei quem me tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Não, faz diferente. Mexe com esse crente e diga assim, Deus está te dizendo que você sabe quem você tem crido e o teu Redentor vai se levantar. Vai. E eu vou dizer uma coisa, que é que quando ele levanta, não tem demônio no inferno que pode parar a mão dele. Como eu disse, estamos em uma batalha. E eu não sou daquele tipo crente que é teoricamente abilolado por demônios. Não sou desse tipo. Eu sei que nem tudo é o demônio, nem tudo é o diabo. Mas quando eu olho para essa história, eu também não posso negar que existe realmente um mundo espiritual. E que tem alguém que não gosta de você. Tem alguém que não gosta do jeito que você vive, não gosta da forma com que você vai na igreja, não gosta do jeito que você adora a Deus, não gosta de ver tua família em paz, não gosta de ver você alegre, feliz. Pastor, que é esse? O inimigo das nossas almas, ele te odeia. Sabe por quê? Porque o desejo dele era ser o que você é. Porque ele perdeu o maior privilégio que um ser poderia ter, que era simplesmente adorar a Deus. Mas como ele quis ser igual, e ninguém é maior e ninguém vai ser igual ao nosso Deus, porque a Bíblia diz que acima dele não tem nada. E eu vou mais além, nunca haverá alguém maior do que o nosso Deus. Rico, honrado, respeitado. Mas ele tinha uma qualidade. Você pode dizer para alguém que está do seu lado? Diga, apesar de ser abençoado até o tutano. Não, diga para alguém, por favor. Diga assim, apesar dele ser abençoado até o tutano, fala, o que mais era importante para ele não era as coisas que ele possuía, mas o que ele era.
Se você ler o capítulo 1, você vai entender. Porque o escritor, antes de contar o que ele tinha, fez questão de contar quem ele era. Ele era temente a Deus. Ele era um homem reto. Ele era um homem sincero e que se desviava do mal. Um nível tão grande, tão ímpar, que a Bíblia diz que quando seus filhos se reuniam para se banquetear, no outro dia ele fazia um sacrifício em cada um dos seus filhos, temor a Deus. Eu vou bater aqui, tem alguém que é pai aqui? Quem é casado, levante a mão. Agora você não quer nem levantar a mão, né? Foi só falar que eu ia bater, irmão? Que isso? Quem é casado, só casado homem, levante a mão. Porque a Bíblia diz que ele fazia sacrifício, ele era realmente o sacerdote da casa. Era ele que orava pela família, pela esposa e pelos filhos. E isso daí não foi colocado na mão da sua esposa, não, meu filho, foi colocado sobre os teus ombros. Eu sei que tem muitas irmãs aqui que você vai dizer: pastor, meu marido não é crente. Eu entendo, a sua oração tem valor diante de Deus, mas para aquele crente que é casado e é crente, irmão, toma vergonha, é você que tem que orar na tua casa. É você que vai ter que pagar o preço, porque a tua oração Deus vai responder imediatamente. E ele orava pela família, para que não houvesse nenhuma barreira no mundo espiritual, até que um dia, todos nós conhecemos a história, há uma festa, uma reunião no céu. Eu não sei como é que aconteceu, não me pergunte. Quando eu chegar lá no céu, eu quero perguntar: Johnny, por que Deus permitiu o inimigo entrar lá? Eu sei que ele apareceu. E quando ele entra, o Senhor diz para ele assim: olha, ô infeliz, de onde é que você vem? Ele diz: eu estava rodeando a terra, estava passeando por ela, porque essa é a função dele, procurar alguém que ele possa, o quê? Tragar. E sem que ele dissesse que tivesse encontrado alguém, Deus fala: tu viu meu servo Jó? Detalhe, Deus conhecia Jó, sim ou não? Mas outro detalhe, o diabo também conhecia ele. Porque quem é de Deus e tem vida com Deus, ele é conhecido no céu. Pega isso. Mas é respeitado no inferno. Não, eu vou repetir. Vire para alguém e diga assim: quem tem vida com Deus é conhecido no céu. Diga bem assim: pasme, ele é respeitado lá no inferno. Por que respeitado? Porque o diabo não pode tocar em você, meu filho. Porque na verdade ele sabe que você é um dos queridinhos de Jeová. E todos nós sabemos o que acontece. Deus então diz: olha, tu viu meu servo? Ele diz: olha, tu cercou de bênção. Porque na verdade a intenção do inimigo é colocar na mente do próprio Deus que Jó estava ali apenas servindo a Deus por aquilo que Deus lhe dá. Porque tem pessoas que olham para a tua vida e falam: você está servindo a Deus porque antes você não tinha onde cair morto, e agora você tem uma casa, você tem carro, a sua família está em paz. Pessoas que não conhecem o Evangelho e muito menos o amor de um adorador, porque adorador não está preocupado se tem casa ou se tem carro. O que Deus fez na tua vida não se consiste em coisas materiais, porque a sua maior riqueza está aqui dentro, uma paz que excede todo entendimento, meu filho. Não, vire para alguém que está do seu lado e fala assim: se você pudesse entrar aqui dentro de mim, você veria a paz que está aqui dentro. Ei, olha que evangelista, porque de fora está vento, está turbulência, é terremoto, é guerra, é perseguição, mas quando entra dentro de você, está uma calmaria, está uma paz. Por quê? Porque quem está dentro de você é o príncipe da paz. Diga comigo: Jó. É isso, só a Nana que falou. Diga assim: Jó. Vire para alguém e diga: significa perseguido.
E essa frase ela tem muito a ver com a gente, porque estamos vivendo um período de perseguição. Eu não sei se você consegue, não sei se eu posso dizer aqui o que está no meu coração, mas nesses últimos meses nunca vi tanto um bombardeio. E eu não estou falando apenas de mim. Os maiores linhas de frente da igreja também estão sendo bombardeados, porque na verdade existe uma guerra no mundo espiritual, e a intenção do inimigo é que a igreja pare de avançar. Só que ele esquece de uma coisa: a igreja não está sendo regida nem direcionada por um homem qualquer. Não, você pode fazer um carinho nesse crente, diga, você não pegou ainda não, né? Fala para ele, fala assim, ó, quem está na frente da igreja não é homem. Não, diga assim, é muito mais do que você pode imaginar. Quem está na frente do leme é o Deus de Israel. Ninguém pode parar a igreja. Nós vamos mais além. Ninguém pode parar o avanço da igreja. Pode até me bombardear aqui, pode bombardear fulano cá, pode bombardear o diácono aqui, o obreiro lá, o ciclano aqui, mas ninguém vai ficar parado no meio do caminho, porque quem está no leme ainda tem todo o poder. A igreja vai avançar. Eu vou dizer de novo, a igreja vai avançar. Eu vou dizer algo nessa noite, te prepare, porque mesmo que for para as portas do inferno serem derrubadas, não vai ficar pedra sobre pedra, porque quem está na frente dessa obra ainda é o Deus do impossível. Eu vim aqui hoje nessa noite apenas para dizer para vocês, estamos em uma batalha. E nessa batalha, na verdade, está sendo colocado em xeque a sua fé e a confiança em Deus. Porque haverá momentos na sua história que você não vai saber se você, na verdade, vai ter força para suportar o tranco que muitas vezes vai vir contra a tua casa e contra a tua história. O inimigo, quando recebe um aval de Deus, ele vem como um rolo compressor para tentar nos destruir. Foi o que aconteceu com ele. Perdeu tudo. Mas o que ninguém pode tirar não é o que está... O inimigo pode tirar o que está em volta, mas o que está dentro de nós. Dentro de nós. Existe uma válvula propulsora dentro de você, que é o que te faz você continuar lutando. Todos os motivos para parar, todos os motivos para desistir, para dar um tempo. Mas por que não para? Porque existe um combustível dentro de você, uma pequena palavrinha chamada fé. Essa palavrinha tem movido você até hoje, tem feito você caminhar mais um pouquinho. Você quer ver? Vai levantar 5 mãos. Quem pensou já em parar e pendurar a chuteira pelo menos uma vez, levante a mão. 5 mãos? Você levantou até o pé aí? Como parar? Porque mesmo a gente sendo bombardeado, nós acreditamos que tudo pode ser transformado através de uma simples palavra que Deus pode ser liberado sobre a nossa vida. Perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Ficou enfermo, mas quem disse que a enfermidade poderia tocar na alma dele que estava curada? Porque a alma dele que estava curada. Mas eu quero chegar naquele versículo que nós lemos. Depois que ele perde tudo, os filhos, dinheiro, fama, respeito, saúde, no ápice da vergonha, alguns amigos vão até ele, 3 amigos. E nessas horas é imprescindível a gente não pensar que... No momento, quando eu li a primeira vez esse texto, eu pensei, sempre na hora da luta aparece alguém. Mas os 3 amigos, quando viram ele, ficaram em silêncio, não disseram nada, porque o caos estava estabelecido na vida dele. Alguns estudiosos dizem que ele estava sentado no monturo, no lixo. A única
coisa que ele fazia, se coçava um caco de telha, porque havia feridos no seu corpo, as moscas ficavam sempre sobre ele, simplesmente estava um verme em pé, respirando, mais nada. Chegaram os 3 amigos, não disseram uma palavra, mas depois de 7 dias resolveram falar. E aí eu fui perguntar por que esperaram 7 dias para dizer alguma coisa para ele, e eu pensei, será que era sentimento de dor? Não, não era. É porque na tradição judaica, quando alguém vai na casa de alguém que faleceu, em respeito àquela pessoa que está morta, eles ficam em silêncio, fazem 7 dias de silêncio. Ou quando vai na casa de alguém que teoricamente já está quase morrendo, eles fazem um voto de silêncio de respeito à família. Ou seja, os amigos já achavam que havia acabado a história dele. Porque tem hora que o diabo consegue colocar na nossa mente que a história acabou, e coloca um ponto final. Mas e se eu te disser que o nosso Deus, ele é expert em mudar histórias? Vire para alguém que está do seu lado e diga assim: aonde o diabo coloca um ponto final, Deus coloca mais 2. Alguém ficou com medo até de dar glória agora. Você não entende nada de gramática, né, irmão? Vou te explicar. Quando você coloca um ponto e mais 2 pontos, significa reticência. Ou seja, a história continua. Não, vire para alguém que está do seu lado e diga assim: a tua história não acabou, a tua história continua. Pastor, e qual é as cenas do próximo capítulo? As cenas do próximo capítulo, o diabo envergonhado e você está sendo honrado. Quem pega isso aí? Eu vim aqui hoje para ser boca de Deus na vida de alguém, para dizer para você que o diabo mais uma vez vai ser envergonhado. A tua história não vai terminar assim, a tua família não vai terminar desse jeito, o teu casamento não vai ficar dessa forma, porque a história continua. O Deus que está na tua história não vai deixar você ficar envergonhado. Pega isso daí, irmão. Vamos ficar de pé. Ele se levanta e quando abre a boca começa o bombardeio. Eu não acredito que aqui ninguém nunca passou por isso. Você estando na prova e alguém que além de não te fortalecer, ainda te bombardear. Alguém já passou por isso? Vou repetir. Quando você está na prova, em vez de você receber um carinho, uma palavra de conforto, você recebe bombardeio. Alguém já passou por isso? Eu confesso que eu não consigo entender isso, evangelista meu. Você já está quebrado, amassado, já está com a alma ferida. Ao invés de você receber uma palavra de ânimo, vem aquele crente couro grosso e ainda pega e fala: manda eu te perguntar como é que está a sua vida com Deus. Quer saber se ainda você está com a vida no altar, se você está em pecado? Porque tem gente que pensa que está na prova é significado que a gente está em pecado. Não é nada disso, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus prova aquele a quem Ele ama. E eu vou mais além: quanto mais amado. Você quer medir o amor de Deus na tua vida? É só você olhar o quanto você já sofreu. Quem sofreu muito, levante a mão, deixa eu ver aqui. Eu amo isso, sabe por quê, pastora Renata? Porque assim, a Bíblia diz assim, o Evangelho de João diz assim que um certo Lázaro estava enfermo. E na verdade nós sabemos o que acontece com esse Lázaro, ele morre. Mas antes de morrer, uma das suas irmãs, elas vão lá e mandam uma mensagem para alguém falar para Jesus. E aí a mensagem era assim, ó: fala para ele que aquele a quem ele ama está enfermo. Não, isso é muito estranho. Porque quando diz assim, fala aquele que tu amas, ou seja, eu acredito, não está na Bíblia, mas todas as vezes quando Jesus ia em Betânia, chegava lá, cumprimentava ele, dava a paz do Senhor, beijava Maria e Marta. Quando chegava em Lázaro, dizia: Lázaro, te amo, cara. Dizia que ama, mas na hora que mais ele precisou, simplesmente Jesus não apareceu, ficou 2 dias lá.
Por que isso? Porque aquele que é muito amado também vai ser muito provado. Só que tem um detalhe, nós conhecemos a história de João capítulo 11. No versículo 1, Nana, diz assim que era um certo Lázaro. Diga para alguém, diga assim. A Bíblia diz, no primeiro versículo, do capítulo 11, chamando Lázaro de certo. Vire para alguém e diga assim, ele não era nem conhecido em lugar nenhum. Mas depois que Jesus vai lá no sepulcro, manda arrancar a pedra e grita o nome dele, Lázaro, vem para fora. Não, eu vou fazer. Tá Lázaro tudo amarrado, geladinho. Quando a voz vem, silêncio no recinto, hein? Ele que estava lá no seio de Abraão, ouviu a voz que ele sempre ouvia quando estava lá na sua casa. Seu corpo veio novamente, seu espírito vem no seu corpo, e aquilo que estava morto, destruído, começa a ser aquecido pelo poder do Espírito. E ele fica em pé, irmão. E ele disse, o que ele chamou Jesus? Falou para ele fazer o quê? Sai para fora. E ele sai assim, amarradinho. Amarrado, mas vivo. Isso é lindo, porque quando Deus libera uma palavra, mesmo que você ainda estiver amarrado entre os laços do inimigo, você vai caminhar. Eu vou liberar uma palavra para quem acredita em palavra profética aqui nessa noite. Você entrou aqui hoje, o inimigo conseguiu colocar armadilhas, ele colocou algemas em volta de você, mas ele não pode impedir de você saltar até na presença daquele que está te chamando nessa noite. Vem para fora! Aquele que é muito amado, ele é muito provado, mas olhe para cá. Se no capítulo 11 a Bíblia diz que ele era um certo, no capítulo 12, no próximo capítulo, já não diz que ele era um certo. Diz que estava tendo um jantar e estava Lázaro lá. Pastor, não entendi. É que agora, depois daquele milagre, a história dele ficou espalhada na cidade. Não, você pega isso, levante a mão. Eu vou profetizar. O teu milagre vai virar notícia. Vai ter muita gente que não te conhecia, mas depois do que Deus vai fazer na sua vida, vão dizer, aquele lá que eu te falei, ó, foi dele que o Senhor mudou a história. E Jó se levanta para dizer para os seus amigos, porque há esperança para quem? Não, é só para quem? Para quem? Para quem? Bata no peito e diga para você mesmo, há esperança para mim. Por quê? Porque árvore na Bíblia representa o ser humano. Não é à toa que todas as vezes quando a Bíblia fala de árvore, é uma linguagem figurativa do ser humano. Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, antes ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e pois ele será como uma. Bata no peito, diga, hoje eu sou essa árvore. Fala, talvez, já foi até cortado um galho à esquerda, um galho à direita, talvez até o tronco, mas a raiz está intocável.
raiz ninguém toca. Eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que é folha seca. O vento pega e leva, mas você não. Você é uma árvore que tem raiz. Ninguém vai tirar você da posição. Você está firmado em Cristo Jesus. Ainda que for, não está dizendo que é, mas ainda que for, o que vai acontecer com ela? Não, diga assim, vai se renovar. Vire para alguém e diga assim, você não está entendendo? Te explico agora. Quando o inimigo te corta, ao invés de você ficar para baixo, você recebe renovo. É aqui que você vai sair daqui renovado, meu filho. Porque aqui, espiritualmente falando, existe um carregador de bateria para crente que entrou aqui vazio. Hoje você vai sair daqui renovado. Se prepare para dar uma glória a partir de hoje. Se prepare para cantar como você nunca cantou. Se prepare para pregar como você nunca pregou. Porque você vai sair daqui renovado. O que vai acontecer? Como é que é? Mas o mais lindo vem agora. E não cessarão os seus. Pastor, não entendi. É renovado hoje, é renovado amanhã, é renovado no outro dia, é renovado no outro dia. Ei, ouça cá! Você vai viver debaixo do renovo de Jeová. Levante o dedinho de profeta, aponte para alguém que está do seu lado. Fala, está preparado? Porque a partir de hoje vai ser assim. É de glória em glória. É de renovo em renovo. É de unção em unção. Ei! É de manto em manto. É de vitória em vitória. Se tem alguém que acredita, pelo amor de Deus, pega! Cortou. Se envelhecer a sua, o que vai acontecer? E seu tronco morrer no pó. Vire para alguém, eu já estou encerrando, vire para alguém e fala, pelo amor de Deus. Não, diga para alguém, diga assim, pelo amor de Deus. Não me critica. Fala, é um ato profético. Faz assim comigo, ó. Sente o cheiro aí. Não, respira fundo. Sente o cheiro das águas aí, ó.